Salve turma, vídeo 6 aqui, se eu não me engano, né, da série de videoaulas de Spring Data. Eu sou o professor Samuca, seja bem-vindo. Deixa seu like, se inscreva no canal. Muito bem, nos vídeos passados já criamos a nossa primeira identidade, fizemos a criação dela, né, a tabela dela respectiva no banco e fizemos nosso primeiro repository. Nosso primeiro repositório baseado no CRUD Repository do Spring, que nos deu várias funções, né, de interação com o banco de dados por padrão, já bonitinho, sem a gente ter que codificar nada. Agora a gente vai fazer o CRUD completo para essa função. A gente só fez um exemplo de save, né, de persistência no banco de dados, inserindo um novo valor. Vamos fazer agora o CRUD completo. Para isso, pessoal, vamos fazer assim. Como a gente está usando, aqui o command line aqui, vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou excluir essa parte de repository aqui, né, que o Spring fez a injeção para nós. Vamos deixar aqui por hora, assim. Eu vou excluir também esse código que nós fizemos essa inserção. E agora eu vou criar aqui no método run um menuzinho onde a gente vai interagir para inserir cada uma dessas entidades do nosso projetinho. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma classe aqui chamada boolean, que vai ser alguma coisa assim, ó, isTrue, que vai ser true. Vocês já vão entender o porquê disso. Então olha só o que a gente vai fazer, ó. Enquanto isTrue for true, né? Enquanto for verdadeiro, enquanto essa variável isTrue é verdadeiro mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu quero ler algumas opções do teclado. Então, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Nós podemos colocar assim, ó, um system.out.println e podemos colocar algo assim, sei lá, qual entidade você deseja interagir. Tem aqui minha colinha do lado para ser mais rápido. Deseja interagir. Beleza. Agora você vai colocar aqui a sua opção. Então vamos deixar algumas opções. Não é isso. Eu queria duplicar, mas duplicar não dá por aqui, porque é o mesmo atalho do LUM. Então vamos colocar aqui o primeiro. Se você digitar 0, você quer sair. Se você digitar... Não consigo duplicar a linha. Então vamos lá. Se você digitar 1... você quer fazer, por exemplo, você quer interagir com um professor. Tá bom? Vamos fazer isso. É um menuzinho simples. Então aqui a gente pode usar para conseguir capturar valores digitados no teclado, a gente pode usar um objeto da classe scanner. É um scanner para nós, a gente tem aqui um new scanner. A gente tem um escaneador, né? Ele vai ler para nós o valor que está, alguma coisa, ele vai escanear para nós alguma coisa, ele precisa que a gente passe um parâmetro, e o parâmetro que a gente vai passar é o system.in. A gente tem o system.out de output, e a gente tem o .in que é a entrada mesmo no teclado. Então o system.in a gente está criando aqui um escaneador de coisas digitadas no teclado. Basicamente é isso. Então aqui feito, a gente vai esperar que o usuário escreva alguma opção. Então a gente vai ter aqui, ó, opção. Então a opção é o inteiro, né? Por exemplo, a gente quer 0, 1, tudo mais, então a gente tem que pegar um inteiro. Então para isso, a gente coloca que o nosso scanner vai esperar que o próximo elemento, que ele pegue o próximo elemento, seja um inteiro. É assim que ele faz. Aí a gente pode fazer ou um if, ou a gente pode fazer um switch para ver essas opções. Então vamos fazer um switch case aqui. Então, olha, mapei para mim no switch, ó, a variável opção. Caso ela for 1, a gente vai fazer, vamos chamar alguma outra coisa aqui, que eu vou mostrar, e vai ter um break. E o valor default dela, que é se não cair nenhuma dessas coisas, a gente vai colocar aqui true é igual a false. Poderia colocar case 0 também, mas vou colocar dessa maneira, né? Se digitar qualquer coisa fora que não seja 1, seja 0, menos 1, qualquer coisa, ele vai cair no default, porque não tem esse valor mapeado. Então ele vai alterar essa variável isTrue para false, logo a gente vai ter que esse loop, que até então era infinito, ele vai quebrar e vai parar de oferecer essas coisas para nós, né? Essas opções para nós. Então fizemos isso. Agora a gente vai criar então um menu, vamos criar uma classe que vai ter a lógica de interação do CRUD, a lógica, na verdade, de requisição do CRUD, só para a classe professor. Então, vamos separar isso, vamos deixar essas classes mais independentes, separando as responsabilidades para ela. No Spring, tem um conceito que chama de service. A gente tem o entity, né, a entidade, nós temos o repository, nós temos também service. Então, deixa eu criar um outro pacote aqui, que eu vou chamar de service.
serviço, um R só. Então, basicamente, são classes que têm alguma lógica de programação, né, para fazer interação com o sistema, né? Como se fosse um intermediador entre o que está recebendo de requisições do pessoal, né, dos usuários, e para o que ele tem que fazer, né, para quem que ele tem que mandar. É como se fosse, de grosso modo, os nossos controllers no modelo MVC. A gente pode pensar, a grosso modo, dessa maneira. Vamos criar aqui um serviço de CRUD para a nossa classe professor. Então, eu poderia criar alguma coisa assim, ó, um CRUD, professor, service. Tá? O nome não tem um padrão, tá? Mas a gente poderia criar aqui uma classe que vai ser aí um serviço de professor para fazer coisas de CRUD. E aqui, essa classe ela vai ser injetada para nós automaticamente para o Spring. A gente vai usar esse lance de injeção de dependência, onde que o Spring cria esses objetos para nós quando a gente passar eles por parâmetro. Mas para que o Spring tenha a responsabilidade de criar isso, nós precisamos passar algumas anotações para falar isso. Uma delas, a gente fez isso com o repository, e como é um serviço, a gente passa essa anotação de serviço. Então aqui eu estou falando que essa classe ela tem uma lógica de programação, e se eu quiser, o Spring automaticamente cria objetos dela e vai mandando para quem precisar, tá bom? A gente pode fazer isso dessa maneira. Vamos criar agora uma função aqui, ó, um public, void menu. Vamos criar um menu aqui por padrão, né? Para fazer agora as operações de CRUD para nossa classe de serviço aqui de professor, né? Fazer o CRUD. E eu vou esperar que passe por parâmetro um scanner, né? Então a gente vai ter o escaneador de digitar o teclado que tá sendo usado na main, e esse mesmo escaneador vai ser usado aqui para essa classe de serviço, que vai também capturar a interação do usuário com o banco. Com o banco não, desculpa, com a aplicação. Tá bom? Então a gente pode fazer a mesma coisa. Eu posso ter um boolean aqui. Então istrue igual a true. Então a gente pode falar, ó, enquanto for verdade, né? Enquanto é verdadeiro de fato, a gente pode fazer algumas coisas aqui, né? Então a gente pode fazer de novo, né? Aqui, ó, um println. Então aqui, ó, deixa eu pegar aqui a minha colinha que já está num jeito. Aqui, ó, pode ser aqui que fica legal, ó. Qual ação, eu deixei dessa maneira, ó, qual ação você quer executar? Aí nós podemos fazer a mesma coisa aqui, ó, pode ser o 0 sair ou voltar ao menu anterior, né, ó, voltar ao menu anterior. Vamos aqui duplicar, não posso duplicar porque ele vem aqui para o comando do loom que está fazendo a gravação, mas tudo bem. Vou copiar aqui, ó, voltar ao menu anterior. O primeiro vai ser cadastrar novo professor. A gente só tem isso por o que a gente fez até agora. Vamos começar por isso e depois a gente faz as outras funções. Então aqui, ó, vamos ter de novo uma opção. E vai ser uma opção que vai usar o scanner.nextIn, tá bom? Então a gente quer fazer isso aqui. E a gente pode fazer de novo um switch case na opção. Então, caso a opção for 1, a gente vai fazer alguma coisa aqui, vamos dar um break, né, para sair disso. E por padrão, por default, se digitar qualquer coisa que não seja 1, a gente vai colocar aqui istrue é igual a false. Certo? Istrue igual a false e a gente dá um break. Então, aqui é o nosso menu. Vamos executar esse menu desse jeito só para saber se está funcionando. Então, aqui, ó, a execução. A gente já está começando a executar bastante coisa, né? Ele tá reclamando aqui, ó, do nosso JPA, que é puro aqui. Então, eu vou excluir essa classe aqui do projeto, que isso aqui era só para mostrar para vocês. Por algum motivo, ele está copiando aqui, né? Ele está querendo executar, era só para ser um exemplo. Então, eu vou tirar ele aqui, ó, vou dar um delete. Muito bem, vamos executar de novo. Está executando, pelo jeito deu certo, pelo jeito não deu nenhum erro. Vai abrir o nosso menuzinho aqui, ó. Beleza, ó. Vou aumentar o zoom aqui, ó. Qual entidade você deseja? Então, vamos colocar que é professor, 1. Qual entidade você deseja interagir? Agora a gente tem que chamar aqui, né? Se eu vou colocar 0, né? Porque a gente não chamou desse serviço, né? Eu vou colocar 0, ele vai sair, ó, da aplicação, ele saiu. Por algum motivo ainda está rodando aqui o servidor, mas era para ele sair. Então, aí o que a gente faz é o seguinte, ó. A gente vem aqui, ó, agora nós queremos chamar esse serviço aqui, certo? Esse serviço de CRUD de professor. Então,
o que a gente pode fazer é o seguinte, para ter um objeto desse, pessoal, desse serviço, a gente pode falar que agora a classe da nossa aplicação aqui, ela tem um private, que é de um CRUD de professor de serviço, que vai ser um professor service, por exemplo, que é um @service, né, um serviço. A gente pode falar que, por padrão, nós queremos que o Spring injete um objeto dessa classe automaticamente para nós não passaremos o new, é o Spring que vai criar e gerenciar esses objetos e passar para quem ele achar que deve, né, que a gente está indicando, na verdade. Então, a gente faz isso aqui fazendo um this.professor service igual a professor service. Então, isso aqui é injetado, ó, injetado os objetos passados por parâmetro são injetados automaticamente pelo Spring. É isso que está acontecendo aqui. Porque suas classes possuem a anotação como que era mesmo? @service, né? Era isso que estava. Muito bem, a gente tem isso. E agora o que a gente quer saber é o seguinte, ó. Caso na nossa main principal, nosso menu, for digitar 1, vai cair aqui nesse case, eu quero chamar um menuzinho específico do serviço, né? Da classe lá, do CRUD, que vai fazer o serviço de interação com o professor. Então, this.professorservice.menu. E a gente vai passar o scanner, né? O leitor do teclado. A gente vai passar. Então, ó, digitou 1 aqui, você vai para esse menuzinho aqui. É isso que a gente está fazendo. Então, aqui na nossa opção, eu posso até colocar um /n aqui, ó, para ficar mais bonitinho e pular uma linha. Então, agora é para funcionar. Vamos executar aqui. Então, professor, ó, vamos aumentar aqui o nosso terminal. Então, se a gente colocar 1, beleza, ó, qual ação você quer executar, né? Voltar ao menu anterior ou cadastrar um novo professor? A gente não fez essa função ainda, vou colocar 0 para voltar ao menu anterior e está aqui, ó, qual entidade você deseja interagir. Está aqui também. Se quiser deixar mais bonitinho para ter umas frescuras, né? A gente pode colocar, né? Se for 0 ou qualquer coisa diferente de 1, vai cair is true igual a false, então sai desse loop aqui, a gente pode colocar um system, um .out.println vazio para pular uma linha, só para ficar mais bonitinho. Então, assim, a gente já viu que está funcionando. Vamos criar agora uma função para cadastrar um novo professor, e aí a gente termina esse vídeo e faz no outro vídeo as outras operações do CRUD. Então, vamos criar uma função, seguinte, ó. Eu vou criar uma função private, privada, porque eu só quero que o usuário tenha acesso às funções de interagir com o banco de dados se for pelo menu. Então, vamos colocar, poderia não ser, mas vamos colocar dessa maneira. Então, eu poderia ter aqui uma função, por exemplo, um void cadastrar. Um void, pequeno, ó, cadastrar. Onde a gente vai esperar que passe também o escaneador. Escaneador, o scanner do teclado. Muito bem. Se a gente clicar no 1, a gente quer que cadastre os dados, que o usuário passe os dados, né, para se cadastrar no sistema. Então, a primeira coisa que a gente quer é o seguinte, ó, vamos colocar um system.out.println para perguntar para o usuário o que ele quer cadastrar, né? Uma das coisas do professor era o nome, né? Então, a gente tem aqui, né, o nome, o ID que a gente vai gerar automaticamente, a gente quer o nome e o prontuário. Então, vai ser o seguinte, ó, digite o nome do professor. Poderia ser assim. Eu vou colocar aqui só sem o LN, sem uma nova linha, né, só o print ele coloca no mesmo. Aí, agora a gente vai ter o seguinte, ó, vamos criar uma variável string chamada nome, e agora para pegar do teclado essa string, a gente pode usar o scanner, e falar que a gente quer o próximo elemento. Esse next, por padrão, ele pega a próxima string e ele vai pegar até o próximo /n, né, até o próximo enter ou um próximo espaço. Então, nesse caso, a gente só pode usar nomes sem espaço, tá? Eu vou deixar dessa maneira, porque senão é muita complicação para a gente tratar esses detalhezinhos pequenos e não é esse o foco da aula. Tá bom? Então, aqui ele vai ler, então seria aqui, ó, ler a próxima string até achar um enter ou um espaço. Basicamente é isso. Então, uma vez que leu isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, né? Digite o prontuário do professor. Então, aqui a gente tem o prontuário.
fizemos dessa maneira. Ele também, o prontuário é uma string, então vai ler dessa maneira. Aqui na opção, ó, como era um inteiro, a gente usou um next int, então o próximo elemento é um inteiro. Aqui por padrão, o next já usa uma string mesmo, não tem problema ser dessa maneira. Uma vez que a gente fez isso, vamos criar um objeto aqui chamado professor. Então a gente tem um professor aqui, que vai ser igual a um new professor. A gente pode passar o nome e também passar o prontuário. A gente tem esse construtor lá que nós fizemos. Uma vez feito isso, agora a gente precisa do quê? Para fazer a persistência salvar esse objeto no banco, nós precisamos do repositório, né? Do repositório de CRUDs para entidade professor. E o nosso repositório está aqui, né? Ó, cadê? Nosso repositório está aqui. E o que nós vimos na aula passada é que nós podemos fazer com que o Spring, né? Como ele tem a implementação escondida para essa interface, né? Escondida da gente, nós podemos pedir que ele crie esse objeto e injete, né, a dependência desse objeto para nós. Crie e nos passe esse objeto. Para fazer isso, a gente faz dessa maneira. Ó. Voltando aqui na parte de serviço, a gente pode colocar aqui ó, que nessa classe de serviço de lógica, a gente vai ter uma variável que vai ser um CRUD de professor. Então vai ser aqui, por exemplo, um professor service. Service não, desculpa, é o repositório, na verdade. Deixa eu voltar aqui, vai ser um private CRUD, não é nem CRUD, né? É Professor Repository, então a gente pode ter um Professor Repository aqui, ou simplesmente Repository. Então a gente tem esse atributo aqui, aí a gente cria um construtor dessa classe CRUD aqui de service para nós, e a gente vai passar esse parâmetro aqui, ó, o Professor Repository para nós. E por padrão aqui, ó, o que acontece? Opa! Vamos fazer a atribuição. Então, a gente tem um professor repository igual a professor repository. E por padrão, ó, a gente tem que o Spring, essa aqui é uma dependência. Então, ó, dependência da classe, essa classe aqui, né? O CRUD professor tal. Então, aqui a gente tem que o Spring automaticamente cria um objeto com a interface professor tal, essa interface aqui, e o injeta para nós no construtor da classe atual. E isso é uma injeção de dependência. Então, automaticamente ele cria esse objeto que só ele sabe a implementação e passa para nós, né? Então, a gente faz isso. Uma vez que a gente tem esse repositório, pessoal, já tem um objeto de repositório de ações de CRUD padrão para a classe de professor, e a gente tem aqui que nós lemos o professor, nós podemos simplesmente vir aqui e colocar um professor.save, passando o professor aqui, e agora a gente podia colocar uma mensagenzinha aqui, por exemplo, um system.out.println, por exemplo, e colocar do professor salvo no banco, alguma coisa assim. E vamos pular duas linhas, né? Além do ln, a gente pula uma linha aqui. Muito bem, vamos ver se vai dar certo. O vídeo já está longo, mas vamos ver se vai dar certo. Então, vamos aqui rerodar a nossa aplicação. Então está rodando aqui, vamos ver se não tem nenhum erro. Aparentemente não tem nenhum erro de compilação. Vamos aqui, ó, digitar um novo professor, quero cadastrar um novo professor. Qual ação você tem que fazer? Ó, esquecemos aqui de passar que chamar essa função cadastrar no nosso menu, né? Então, ela é private, ela não tem acesso a objetos por fora, mas ela tem na própria classe. Então, aqui a gente tem que chamar cadastrar. Se passar a opção 1, tem que chamar aqui, vai cair aqui, tem que chamar o cadastrar e a gente tem que passar o scanner. Vamos lá, pausei, vamos rerodar. Muito bem, deixa eu aumentar aqui. Professor, cadastrar novo professor. Então, o professor é o Batman. Vai ter o prontuário do professor, sei lá, 1, 2, 3, 4, assim, 1, 2, 3, 4, tá bom? Ou, sei lá, vou colocar Batman só para não colocar valores iguais. Então, Batman 1, 2, 3, esse é o prontuário dele. Demos um Enter. Hibernate, olha o código que ele gerou, inseriu isso aqui, esses valores passou o professor salvo no banco. E voltou para o nosso menu, né? Porque aí acabou a nossa ação aqui, ó, acabou essa função.
Então acabou essa chamada do cadastrar, foi para o break, o isTrue continua true, voltou para o loop. Né? Então, enquanto não voltar, cadê o run aqui? Ó? Se eu digitar 0, volta para o menu atual, se eu digitar 0, sai do programa. Então, vamos ver agora no nosso banco de dados. Né? A gente tem o nosso banco de dados de professor, select asterisco from professores, ó, tá aqui, ó, Batman, classe 2, Batman 1, 2, 3. Então, tá aqui, se a gente usar o Workbench, também teremos a mesma coisa. Ó. Vamos executar essa query aqui. Opa, deixa eu fazer assim. Tá aqui, ó, Samuca e o Batman. Então, pessoal, aqui nesse vídeo a gente fez essa primeira interfacezinha para interação dos comandos do usuário para cadastrar e pegamos aquela função, daquele jeito de inserir uma nova pessoa no banco para fazer essa interação para o nosso caso, no banco, né? Nosso classe de serviço. Próximo vídeo a gente termina as funções de CRUD para essa classe e começamos a fazer os relacionamentos com a outra classe, tá bom? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.